Olá, tudo bem? Aqui é a professora Alicia Pilger e hoje vamos para o nosso terceiro episódio do minicurso sobre o livro das semelhanças. Falaremos hoje sobre a terceira parte do livro, que é a mais curtinha, de modo que esse episódio também vai ser um pouquinho mais curto. O título é Visitas ao Lugar Comum. Que lugar comum é esse? E o que a gente está visitando nesses 14 poemetos, porque são extremamente curtos? Nós estamos visitando o lugar comum da língua, ou seja, expressões que nós utilizamos o tempo todo no cotidiano. Então ela vai fazer o cotidiano, linguisticamente falando, ser desdobrado e transformado em poesia. Esses poemas, eles partem das expressões idiomáticas, que são expressões congeladas que nós utilizamos e todas as línguas têm e que ultrapassam o sentido literal das palavras que compõem, certo? Por exemplo, estou por um fio. Você está realmente por um fio? Está num fio? Ou, em outras línguas, hecho em polvo, no espanhol, você está mesmo feito pó? Tem como alguém em corpo da pó? Não, está cansado. As duas expressões dialogam justamente com isso. E a gente vai ver alguns dos poemas, vou mostrar como é que, assim como as expressões idiomáticas, elas tiram da literalidade, ou seja, as palavras elas não podem ser levadas no sentido literal das expressões idiomáticas, e o que a Ana Martins Marques faz é justamente literalizar. Ela coloca no sentido literal as expressões e transforma em poesia, brincando justamente com a conotação de novo. A expressão é literal e a poesia, ao transformar cada palavra no sentido literal, cria um novo sentido conotativo. Vamos lá então? O primeiro poema diz o seguinte: quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego. A expressão idiomática utilizada aqui é quebrar o silêncio, que quando nós utilizamos é basicamente aquela coisa chata, todo mundo quietinho e alguém fala e quebra o silêncio. Aqui, ao ser levado para o literal, nós temos o ato de quebrar como se fosse vidro o silêncio e depois você recolhe esses pedaços e testa o brilho. E esse brilho, ele é cego, porque o silêncio, ele não consegue dizer nada, de modo que não tem como ver nada. É a ausência do sentido, tanto no silêncio quanto na cegueira. 2. Pagar para ver e receber em troca vistas parciais, uns cobres de paisagem. A expressão idiomática é pagar para ver, que quando nós utilizamos rotineiramente é desafiar alguém. Eu pago para ver você fazer determinada ação. E aqui você paga literalmente com dinheiro para ver uma paisagem. E você recebe vistas parciais com os cobres de paisagem. Tá deixando claro como é que o turismo funciona quando se paga para ver as paisagens, porque elas são sempre parciais. A terceira parte diz o seguinte: dobrar a língua e, ao desdobrá-la, deixar cair uma a uma palavras não ditas. Esse dobrar a língua é simplesmente dobra a língua, tipo, fique quieto. E aqui você dobra a língua como se fosse aquele, ó. E ao desdobrar a língua, você vai deixando cair uma a uma as palavras como se fossem coisas, e palavras não caem, apesar de que, não tendo materialidade só enquanto escritas, elas causam vários efeitos na vida. A gente deixa cair as palavras não ditas, como se fosse o silêncio aberto quando a língua é desdobrada. E a gente pode até brincar, né? Uma lingona que vai se desdobrando porque muitas palavras foram sendo deixadas silenciosas dentro da boca. E essas palavras não ditas é justamente o não dito, o silêncio, o sentimento.
Quarta parte. Perder a hora. Encontrá-la depois no intervalo de teatro, nos cantos empoeirados do domingo, entre um telefonema e outro, dentro do táxi. Quando você perde a hora, você está atrasado. E aqui é literalmente a hora, o tempo, enquanto coisa, enquanto tangível. E quando você perde alguma coisa, você procura em vários lugares. E você vai procurar a hora no intervalo do teatro, que é justamente esse momento entre os atos que você não faz nada, ou que você vai ao banheiro. Você vai nos cantos empoeirados domingo, porque o domingo é esse dia que as pessoas, historicamente falando, né? E as pessoas valorizam tanto o domingo que não fazem nada, é o dia do descanso. Então, tanto o intervalo do descanso, a ausência do sentido, entre atos, o domingo, entre um telefonema e outro, quando você não fala com ninguém, não tem essa interlocução. E mais, dentro do táxi, que é o trânsito, que é o entre. Então, o intervalo é o entre atos. O domingo, entre dias, tanto um dia feliz do sábado, quanto o início da semana útil, que é a segunda de novo. Um telefonema e outro, ausência, né, da interlocução, e o táxi. A ausência do sentido do lugar. A quinta diz o seguinte: dar à luz, que literalmente é fazer alguém nascer, então sondar num átimo de abismo, como espeleólogo, um cosmólogo, um cenógrafo, um guarda noturno, a própria escuridão. A gente tem até a antítese entre a luz e a escuridão. Você dar a luz, você cria a luz e um pedaço de abismo. Como vários profissionais, espeleólogo, um cosmólogo, cenógrafo, guarda noturno, que trabalham com a noite. Você sonda a escuridão com a luz que você criou. 6. Perder a cabeça, então buscá-la nos últimos lugares onde esteve, dentro da touca de banho, sobre o travesseiro, entre os joelhos, entre as mãos, na casa demolida da infância, sobre suas coxas mornas ainda. Esse é um pouco mais longo e brinca com a expressão perder a cabeça, que é enlouquecer. Mas aqui literalmente você perde a cabeça, como se fosse da família Addams, aquela mãozinha que tá solta do corpo. E essa cabeça, ela tá perdida, você precisa encontrá-la para formar o seu corpo novamente. E é interessante a forma como Ana Martins Marques constrói os lugares onde será buscada essa cabeça, né? Então você vai os últimos lugares onde esteve. Na touca de banho, mais cotidiano impossível, sob o travesseiro, no sonho, e a gente consegue perceber que nas construções desses poemas que estão construindo conotamente expressões literalizadas, é um sonho. A gente tem um nonsense, um não sentido, né? Porque olha lá, o travesseiro representa o sono, representa a ausência da consciência. Entre os joelhos, entre as mãos, na casa demolida da infância, se a gente tem o sonho e a ausência, aqui a gente tem a memória, a lembrança, o consciente, que também está dentro do inconsciente, porque a infância constrói a forma como a nossa identidade é formada. E também temos sobre suas, obviamente o interlocutor aqui, e pode ser também o próprio, quando a gente pensa, né, sobre suas coxas, de quem perdeu a cabeça, mas também de quem está lendo, no sentido de uma interlocução, sobre as suas coxas mornas ainda, pensando no erotismo e no amor, comungado entre o eu lírico e esse você, ou as suas coxas mornas pelo ato sexual ainda. E eu trouxe para finalizarmos o poema de número 11, que é sobre correr riscos, né? De estar em perigo, mas aqui não é um perigo em si. Então o poema diz: correr riscos e ao fim, arfante da corrida, voltar-se para avaliar o traçado.
É incrível a simplicidade desse poema e, ao mesmo tempo, a grandiosidade e a profundidade dele. Porque, ó, corre riscos é literalmente, eu faço um risco aqui e você vai... Opa, esse bonequinho tá feio, hein? E você vai correr acompanhando esse risco. E essa corrida que é arfante, porque você corre, literalmente, e você volta para avaliar o traçado. E esse traçado pode ser simplesmente você corre o desafio, você corre o perigo e você volta para olhar o que foi percorrido, se os perigos valeram a pena ou não. Então percebe como a gente tem muitas camadas. Eu posso literalmente correr o risco e depois ver o traçado, como ele foi feito. Sei lá, olha a imagem. Alguém coloca tinta embaixo do tênis e sai correndo. E depois avalia o percurso todo. E a gente pode até correr o risco acompanhando alguma risca e depois ir no Google Maps o risco que você correu. E mais, você pode correr esses desafios, os perigos da vida e depois voltar para avaliar o traçado, para avaliar o caminho que você fez, se valeu a pena ou não. Então essa terceira parte, e eu trouxe essa imagem aqui, que é do memorial, do Museu da Língua Portuguesa, justamente para a gente brincar como é que essas expressões, elas são rotineiramente usadas, muitas vezes nós não pensamos. E a Ana Martins Marques traz para dentro do livro dela o cotidiano, para fazer com que a gente pense e a gente reconstrua o sentido literal de expressões que, desmembradas, não significariam nada, ou significariam cada palavra em um contexto diferente. E a gente pode até brincar com um quesinho de surrealismo aqui, afinal. Pensa no poema sobre perder a cabeça. O que é um quadro do Magritte, do Salvador Dalí, quando nós vemos a cabeça fora, ou a gente vê um corpo espelhado numa cabeça, até mesmo Remedios Varo, quando a gente vê os olhos sobre a mesa, óculos e os olhos em uma mesa, como que a gente tiraria parte do corpo, certo? Então, essa é a nossa terceira aula, com a terceira parte do poema, do livro, que fala de poemas que problematizam expressões cotidianas. Muito obrigada pela atenção, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!